Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde. Estou esperando vocês chegarem. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir, dependendo do horário. Hoje a gente vai falar sobre sincronicidade e vocês todos são muito bem-vindos. E a gente vai falar sobre sincronicidade em amplo espectro. E vocês vão poder sim falar um pouquinho da sincronicidade de vocês. Coloquem as sincronicidades. E para quem não sabe o que é sincronicidade, eu vou explicar um pouquinho para a gente ampliar essa questão de uma maneira muito grande, muito grande, e vale muito a pena porque essas coincidências, que sincronicidade é coincidência, acontecem quer você queira, quer não, a vida inteira. Vera linda, querida, saudades! Então, todos bem-vindos, todos super bem-vindos. E vamos falar um pouquinho sobre o que é sincronicidade e como que surgiu esse termo para aí a gente começar a falar bastante sobre a sincronicidade. Ela surgiu, a nomenclatura surgiu na década de 20 com Jung, que foi um psicólogo, não é um psicólogo, né, era um psiquiatra na época, de Freud, e ele viu o universo e a percepção dele sobre realidade. Késia, boa noite, querida Gisele, boa noite para todos. Então, ele viu sobre a sincronicidade, sobre esses eventos que aparecem diversas vezes na vida da gente, sem a gente imaginar a conexão que tem. Então, são coincidências. Eu vou contar para vocês algumas coincidências. O Jung, ele estava repleto de coincidências muito importantes. Ele relata em alguns livros dele, tem uma história que ele relata que é muito interessante, que eu vou contar um pouco superficialmente, que era de uma paciente psiquiátrica que ela falava sobre um ritual no hospital psiquiátrico, e era um ritual totalmente estranho a todos. E anos depois ele viajou para uma tribo e ele viu esse exato ritual acontecendo nessa tribo. Então, para dizer que nossas mentes são alocais, estão interligadas, quer vocês acreditem ou não, e existe o que muitas pessoas falam que é a lei da atração. A gente vai falar sobre sincronicidade. Então, quando você está pensando naquele amigo e de repente aquele amigo te liga, ou você entra em contato, ou a gente vê a pessoa, falou dessa pessoa ontem, de repente a Mônica Ludmer aqui aparece também. Então, é como acontece na vida das pessoas. Eu vou contar um pouco das sincronicidades muito engraçadas que aconteceram na minha vida, uma ou outra vocês podem contar também. E depois eu preciso estender com vocês o significado das sincronicidades nos relacionamentos abusivos, que aqui é o ponto-chave que eu quero pegar com vocês essa noite. Mas saber que todos os movimentos de sincronicidades, ou seja, de coincidências na vida da gente, de repetições de cenário, são eventos que nos levam a despertar. E as sincronicidades boas significa sim, você está no caminho certo. As sincronicidades negativas que te fazem sofrer, diz, ou você está no caminho errado, que é isso, mas te dão a oportunidade de você despertar, faz parte do seu caminho evolutivo, sempre, essa é a lei. Então eu vou contar um episódio bastante engraçado, que eu tenho certeza que na vida de vocês aconteceram vários episódios bastante engraçados, interessantes, assim, inacreditáveis. Então, vou contar um aleatório aqui que eu me recordo que uma vez eu fui pegar um metrô para ir depois da Praça da Sé para um outro lugar. Eu estou em São Paulo, na região de Higienópolis, então fui pegar o metrô. E só que na hora que eu desci na Praça da Sé, que eu tinha que fazer interligação, eu meio que me perdi com aquela multidão de pessoas
porque fui exatamente no horário de pico e eu não sabia para que lado que eu ia. Eu dei um pane no meu cérebro, falei assim, para que lado que eu vou? É para o lado, para cima, para baixo, para onde que eu vou? E aí, nesse exato momento que eu fiquei em dúvida, querendo saber para que lugar que eu ia na interligação, alguém começa a berrar meu nome. Silvia, Silvia! E quando eu olho, era uma amiga minha, super amiga, que tinha descido de um trem. E eu falei assim, gente, eu tô perdida, para onde vai? Para esse lugar que eu tô querendo. Aí ela aponta a mão, fala para lá, entra no trem, e eu entro no trem automaticamente, e eu encontrei ela exatamente naquele momento, naquela encruzilhada, para ela me falar o caminho que eu tinha que seguir, e ela me serviu de condutora do caminho, e isso eu chamo também de sincronicidade. Então, existem várias situações que são coincidências que a gente pode entender que é sincronicidade. Aquelas boas e aquelas difíceis. Teve um outro episódio de um casal que eu conheço que estava numa praia deserta na região do Caribe e que tinham pouquíssimas pessoas, não digo que é totalmente deserta, mas pouquíssimas pessoas, e que eles estendem uma toalha e do lado deles estendem uma outra toalha de uma amiga de infância do tal casal e que mora em outro lugar do planeta e de repente tem horas de conversa naquele lugar e atualizam um monte de coisas da vida de todos. Então, essas coincidências mágicas, elas dizem respeito ao sentido da vida, a ampliação aos nossos desejos pessoais, o que a gente está precisando. Quando a gente tem um objetivo claro do que a gente quer, a gente tem uma certeza absoluta daquilo que a gente vai resolver na vida, ininterruptamente as situações vão aparecendo na frente da gente e é só estar de olho aberto para a gente receber as informações que a gente precisa. Tanto para criatividade como para trabalho, quanto para estudo. Se está faltando estudo para você, vai aparecer estudos. A gente passou por várias, todos nós. Se alguém quiser colocar alguma sincronicidade aqui, escrever, pode escrever para a gente compartilhar, porque é muito divertido. Existem sincronicidades assim bastante estonteantes na vida de cada um. E existem eventos que eu também contextualizo como sincronicidades, que são aqueles eventos que se repetem na vida da gente e que a gente fica coçando a cabeça e fala assim, mas por que de novo isso daí está acontecendo na minha vida? Olha, topei com essa pessoa, achei que essa pessoa ia ser diferente e de novo acabei entrando em contato com uma abusadora ou um abusador. Isso também, ao meu ver, é uma super sincronicidade. Por que o universo está trazendo ininterruptamente pessoas que são abusadoras? Será que isso daí é minha sina? Será que é um karma meu? Será que eu vou ser uma pessoa codependente a vida inteira? Ou será que está no meu mapa astrológico, está na minha numerologia? Ou eu tenho azar? Será que eu sou uma pessoa azarada? Eu vou dar a minha percepção da realidade. Isso daí é um movimento evolutivo de sincronicidade, que a gente pode falar que é sincronicidade negativa. Aqui eu vou enxergar como uma sincronicidade positiva, por mais que doa na pessoa. Qual que é a sincronicidade positiva? Sim, aconteceu de novo. Sim, eu estou despertando. Sim, eu estou vendo que essa história na minha vida está se repetindo. Pergunta, o que eu vou fazer com essa série de sincronicidades que estão ocorrendo na minha vida, me chamando para o meu despertar? Que tipo de atitude em nome da minha vida eu ainda não entendi que eu preciso tomar? Ah, eu já fiz o contato zero, não falo mais com a minha mãe, não falo mais com o meu pai, com o meu ex, eu não falo mais e ainda assim aparecem outras pessoas e repete o cenário. O que acontece? Que aparecem outros cenários sincronicamente iguais.
onde ou você é usurpado de dinheiro, ou você traz... alguma coisa acontece igual. Eu já vou ler, Kézia, porque depois a gente vai falar de outras sincronicidades maravilhosas também. Não que essas que eu estou falando para vocês não sejam. Então, o que acontece? Que determinados eventos, eu fiz a pedra cinza, eu fiz o contato zero, e ainda assim estão aparecendo no meu campo pessoas que são claramente perversas, abusadoras emocionais. Quase que eu vou entrando em relacionamentos tóxicos de novo, já é o quarto que aparece. Mesmo eu pondo a pedra cinza, mesmo eu fazendo o corte total, contato zero, a resposta é simples e clara. Tem algo dentro de você que não fechou, você não resolveu totalmente. E enquanto você não resolver totalmente, não der o pulo do gato, não fazer esse movimento transcendente, liberar o teu cérebro dessa toxina que você nem sabe que tem, mas que você produz e que dá liga com abusadores, enquanto você não reprocessar e não criar uma outra rede neurológica, ela vai se repetir, vai ficar um fio solto que atrai outro fio, que sabe que você tem um fio solto, gruda em você e quer de novo chupar a sua alma, pegar tudo que você tem de melhor. E essa é uma sincronicidade que vai continuar repetindo na sua vida, mesmo se você terminou um relacionamento abusivo, está sofrendo, ou fala que não está mais sofrendo, não quer saber mais, só que falta alguma coisa para você resolver dentro de você. Então, o chamado da sincronicidade, da repetição de cenário significa: eu preciso me pesquisar, eu preciso saber exatamente o que está dentro de mim que eu ainda não fiz o luto. E o luto significa o quê? Significa eu cortar? Eu deixar de falar com a pessoa? Não, só. Você faz isso quando você sai do jogo. Que é o que eu sempre falei desde o início dos tempos que eu falo e que eu escrevo. Você tem que sair do jogo total, do abusador. Mas em primeira instância, você precisa sair da expectativa que esse abusador não seja mais seu abusador. E esse abusador não é esse abusador que está aí fora e que chega perto de você. Esse abusador, ele é interno. Esse abusador é a liga que você ainda tem de expectativa que você vai receber o leitinho bom. Mesmo que você não conte para você, que você esteja dissociado. Ou é a raiva que o leitinho bom não veio. Ou é a mágoa que o leitinho bom não veio. Ou é a desilusão que você teve expectativa de voltar ao início da relação e ela nunca voltou, até porque o início da relação era uma etapa fake, falsa. Então, é exatamente isso que acontece. Enquanto você não elaborar internamente as questões mais profundas que você tem em relação a abuso e que se torna autoabuso, por exemplo, pode ser que você saiu da sua casa com a função de ser mártir, e só assim você tem um lugar na sua família, que é pelo sofrimento, para os outros serem felizes. Então, a tua identidade está pautada no sofrimento. Então, você vai ser fadada a ter uma vida com vontade de ser feliz, mas você própria, inconscientemente, não se permite, porque você vai perder a ansiedade e o desejo e a ilusão de que se você for mártir, se você for triste, se você for a pessoa que não dá certo na sua vida, você vai ter um olhar de carinho da sua mãe, de benevolência da sua mãe, de cuidado que você nunca teve da sua mãe, por exemplo, do seu marido, do seu pai. Então, enquanto você não resolver reprocessando todas as questões mais profundas que você tem dentro de você, tem que fazer faxina, tem que fazer uma pesquisa muito grande para você não atrair de novo esse tipo de sincronicidade maligna. Então, para você fazer isso, você vai fazer uma pesquisa, você tem que ir no detalhe e ir ticando as suas questões até que chega um momento que você transcende, e transcende mesmo. Por isso que eu não acredito que existe, eu vou ser um codependente eterno, sou da liga dos codependentes. Não existe isso daí, porque você reprocessa, você transcende
essas expectativas, esse lugar. Então, não existe aquilo que é que nem o pessoal fala, Alcoólicos Anônimos, é o grupo Você Sempre. Aqui não tem isso, você sempre, um codependente, sempre eu vou atrair isso daí. Não existe isso daí, existe uma neuroplasticidade na medida em que você transforma e transcende todas as questões que você tem de expectativa de ter um amor por meio de submissão, por meio de ser mártir, por meio de ser triste, por meio de fazer algum tipo de desejo do outro que passa por cima de você. Então é um campo fácil de você atrair esse tipo de sincronicidade. Agora, na hora que você muda, é como se você fosse antes um viciado em cigarro. E aí você se desidentifica, você entende todas as suas crenças, todas as suas questões de segurar o cigarro, não é aquilo que você decide, não vou fumar mais, que também às vezes funciona, muitas vezes funciona, mas é quando você percebe que você fumava porque você estava triste, você fumava porque você estava feliz, você fumava para relaxar, você fumava para ficar mais agitado no meio das pessoas, para fazer aquele cafezinho compartilhado. Então, todas as questões são desculpas para você fumar, quando no fundo existe um vício. Só que quando você desimpregna e não faz mais parte desse tipo de vício, você muda totalmente, você fica a favor de si de uma maneira diferente dessas muletas que existem e dessas fantasias que existem quando a pessoa fuma um cigarro. E aí, quando você reprocessa todas essas questões, você vai para um outro lugar neurológico, que eu estou fazendo um comparativo com relacionamento abusivo também. Você vai para um lugar neurológico aonde você se desidentificou totalmente e você sabe que você fumava, você lembra que você fumava, mas parece que não é você mais, parece que foi outra pessoa, porque você não tem mais identificação. Você fala assim, nossa, eu fumava, botava fumaça aqui dentro, achava legal, eu me lembro disso, mas perdeu sentido para mim, porque você já está alimentando uma rede neurológica a favor de você, a favor da vida. Então, não vai casar com você esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que quando você limpar todas as questões e crenças, não, eu vou me submeter assim a você amado, eu vou falar, pedir desculpas quando eu sei que eu tenho razão, assim eu vou ser amado, assim eu não vou ser abandonado, assim eu vou ter aquele leitinho bom, eu vou ficar triste, eu vou ficar doente, assim eu vou ser cuidado, eu vou ser o mártir da família, aquela pessoa que é desajustada, assim eu vou ter um lugar na família. Quando você desfazer todas essas crenças desfuncionais e mal adaptadas a uma realidade de sanidade mental, aí sim você vai poder falar, olha, eu era assim, eu sei que eu fui assim, mas parece que foi em outra vida. E quem sabe não foi em outra vida dentro da própria vida mesmo. Então, para a gente terminar esse processo aí de entendimento, por que a gente atrai várias e várias vezes situações de abuso, é porque de repente falta um corte efetivo. Não, a pessoa vai ficar legal. Não vai ficar legal. Tem pessoas que pode ficar legal para outra freguesia, não para você. Então, cai fora, cai fora. Não, agora ele vai mudar, ou ela vai mudar, vai se submeter. Pegou todo o meu dinheiro. Sabe, eu tô com o nome sujo por causa dele, ou por causa dela. Então assim, tem coisas que tem limite, tem que pôr limite, mas para pôr limite precisa entender o que se passa dentro de si que atrai esse tipo de situação. Não, mas eu sou viciado, sou viciada nele, eu sou viciada na parte sexual. Que tipo de vínculo que te vicia na parte sexual? Quer dizer, é um momento onde você sente que você está totalmente junto com a pessoa e que a pessoa naquele microsegundo, ela não te critica, você está junto e você tem o amor e toda a angústia que você tem da falta de aceitação e de medo do abandono, ele termina ali. Então você se vicia na parte sexual, o abusador usa de você por causa disso, ele sabe disso, você mendiga ou você se submete a determinadas situações porque naquele microsegundo você não se sente rejeitado. E aí você fica viciada, seja no que for, até em maltrato.
Então a transcendência é sair desses vícios e dessas sincronicidades, que vai ser uma atração contínua até que você desperte totalmente. E vai despertar. Se você está vendo essa live, se você está despertando e sabendo que isso existe, você está no caminho do despertamento e da transcendência desse tipo de funcionamento. E eu comecei essa live falando com vocês exatamente das sincronicidades incríveis também que acontecem na vida e muito engraçadas também. Eu vou passar um pouquinho para baixo aqui, porque eu acho que a Kézia escreveu algumas sincronicidades. Quem quiser escrever algumas sincronicidades, a gente pode ler aqui também, que é bem interessante, e eu tenho certeza que todo mundo em algum momento passou por alguma sincronicidade engraçada. E quando eu terminar a live, vocês podem escrever embaixo as sincronicidades e compartilhar, porque é muito, muito divertido. E além do que, sincronicidade atrai sincronicidade. Então a gente gera um campo de que essa possibilidade existe e ela passa mais ainda a existir. Então vamos lá. Peraí, vamos ver aqui. Quem que escreveu? Aqui, a Kézia, eu passei várias, né? Olha, o universo comunga a nosso favor. Em 2018, eu estava estagiando na clínica escola e a professora Carla ouviu falar que eu me interessava pelas questões envolvendo violência doméstica. Exato. Ela me trouxe um livro emprestado, Sequestradores de Almas, que é o meu livro, né, Kézia? Foi um divisor de águas e a minha vida como profissional... Vamos ver o que aconteceu. Minha vida como profissional, eu acho que mudou. Aí na pandemia a gente se encontrou, não é, Kézia? E a gente fez uma live juntas. Quem quiser pode rever, é maravilhosa a live que eu fiz junto com a Kézia. A Kézia conta a história dela, uma excelente psicóloga, que eu super indico também, e que trabalha com relacionamentos abusivos e é muito boa. E a história de vida dela é de tirar o chapéu. Maravilhosa, Kézia. E aqui a gente falou o abusador interno como na história do Barba Azul. Exatamente, exatamente. Gente, quem tiver uma história de sincronicidade, pode colocar aqui. Eu vou terminando a nossa live, tá? E vou colocar à disposição para vocês contarem as histórias de sincronicidade, para que a gente possa compartilhar. Coloca aí embaixo, eu vou terminar, vai estar no meu feed, no Instagram, vai estar no YouTube também, e a gente vai deitar, enrolar e ampliar essa história de sincronicidade que existe, é fato, e eu desejo que vocês busquem leituras sobre isso. Tem um livro que é ótimo, ainda bem que eu lembrei, ele se chama Sincronicidade e Tal, tá? É T-A-O, Tal. Leia esse livro, é da Shimoda, vale muito a pena, Sincronicidade e Tal. Só para vocês começarem a ampliar esse universo maravilhoso das sincronicidades. E quando vier uma sincronicidade difícil, lembrem-se que é para o despertamento. Então, nada é em vão. Observe o que aconteceu, o que está ativando em você e que atitude você pode tomar em nome da sua vida. E é isso aí, e quanto mais despertos, melhor. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem, que vai provavelmente ser a última que eu vou fazer deste ano. E vai ser uma live, vamos dizer, de final de ano e natalina. Um super beijo para vocês e até a semana que vem.